Terça da unção pela palavra. Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Que bom estar aqui com todos vocês essa noite. Estou grata ao Senhor por estar aqui com o ministério da ADVIP, com a ADVIP, com você que fez desta casa hoje o seu endereço espiritual. Também estamos pelo YouTube. Também estou feliz porque há um pessoal maravilhoso pelo YouTube, que inclusive quando me encontram aí, em diversos lugares do Brasil, eles me dizem assim: pastora, nós acompanhamos a terça da unção pela palavra. Casal de pastores idosos, crentes, e isso alegra muito o nosso coração. A igreja está feliz pela vida desses irmãos que sempre estão conosco via YouTube. Vamos dizer glória a Deus. Amém, amém. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 13. Silvio, está um pouquinho abafado aqui, só um pouquinho mais para mim. Tem um casal da Amazônia, é isso mesmo? Amazonas, opa, desculpe, deu a notícia assim, eu já botei vocês na floresta, né? Os nossos irmãos são do Amazonas, glória a Deus, que bom recebê-los aqui. Vocês são de qual lugar? Manaus, que bom, próximo mês estaremos lá com a permissão de Deus, no dia, 31 de maio. 31 de maio é um sábado, estaremos lá. Que Deus abençoe, tá bom? Que felicidade tê-los hoje aqui. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, do 10 ao 17. Deixa eu abrir minha Bíblia de papel aqui, porque quase que eu sou reprovada naquilo que falo. Meu Deus, é um risco iminente de quem fala muito. Meu óculos ali. Cantora Lucinha está conosco, de Lilás, com a Bíblia Lilás. Meu avô, um bom assembleano, me diria assim: vaidade, tudo é vaidade. E é, né? Mas o sentido de Eclesiastes é: tudo é passageiro, tudo é vão. Mas que andar todo combinadinho, tem gente que gosta, né? Faz bem. Eu gosto, tudo combinadinho. Lucas, capítulo de número 13. A partir do versículo de número 10, eu gostaria que toda a igreja lesse comigo na versão da projeção. Ok? 1, 2, 3. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali e tomando a palavra, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Os homens, os jovens e adolescentes menores de 30, 1, 2, 3. Faltou 2 lá atrás, hein? A voz de vocês fez falta. Agora todos juntos, 1, 2, 3. E dizendo ele isso, graças a Deus. Levante uma das suas mãos. Quando eu cheguei super atrasada,
Eu ouvi a irmã Carla cantando, ele é Jesus, é isso mesmo? Vamos voltar no refrão, querida igreja. Se você puder levantar uma mão ou as duas, faça isso. Se Jesus permitiu que você tenha duas, se Jesus permitiu que você tenha uma, se Jesus não permitiu que você tenha mãos, não tem problema, você vai adorar com os lábios. O importante é adorar. O importante é adorar o nome de Jesus, é adorar o nome de Jesus. E o bravo mar, ele é seu. Domina o vento e o bravo mar. Mais uma vez, irmã Carla, irmã Josi. Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Ele é Jesus, 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 Jesus. Igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Com a mão erguida o mais alto que você puder, no 3 você vai gritar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se assente dando glória a Ele. Jesus cura todas as enfermidades. Jesus cura todas as enfermidades. A primeira cura que aconteceu na Bíblia, muito obrigada, Dani. A primeira cura que aconteceu na Bíblia veio após a manifestação de um sinal. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 4, versículo de número 6 e versículo de número 7. Aconteceu depois de um sinal. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando a eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. Você vai perceber que Moisés teve uma experiência com um sinal de Deus, não é? Ele não estava doente, a sua mão não tinha lepra, hanseníase ou qualquer doença de pele para que fosse embranquecida. Mas quando o Senhor disse: coloca a mão aqui, e ele colocou, como um sinal, olha para cá, senão chama o seu nome, como um sinal, né, irmã? A pastora Carla ainda fala assim: como é que é? Acorda aí. E quando ele tirou a mão estava adoecida. Pelo menos era o que a visão dele podia contemplar. Eu não sei em que profundidade, mas o texto sagrado está dizendo que ela estava leprosa, branca como a neve. O Senhor disse a Moisés no versículo de número 7. Põe o 7, gente. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. O que está acontecendo aqui é um sinal. E inclusive um sinal que está na categoria de milagres. Mas é interessante que até esse momento no texto bíblico,
você não vai encontrar uma manifestação aberta de cura. Já existiam homens fiéis a Deus. Abraão era fiel. Isaac era fiel. Jacó era fiel. José era fiel. Noé era fiel. Quando Abraão ora pelas mulheres na casa de Abimeleque, se você lembrou disso, eu já quero explicar. E se eu tivesse falado sem lembrar, eu gostaria que qualquer ministro da igreja me avisasse no final do culto, porque o que a gente esquece precisa ser corrigido. Olhe para mim. O que aconteceu ali foi a reversão de uma sentença de esterilidade a partir de algo que aborreceu a Deus, que foi a presença de Sara naquela casa. E sinceramente, eu não tenho base para dizer, talvez algum profissional de saúde depois possa me ajudar, que a esterilidade possa ser caracterizada como uma doença. Então nós vamos passar o Gênesis sem curas. Quando nós chegamos no Êxodo, o homem que vai ser enviado para ser libertador, diga libertador, legislador e profeta, vai precisar enfermar de forma miraculosa, porque Moisés não foi só curado de forma miraculosa. A própria experiência com uma doença que ele não possuía, não tinha, mas que de repente se serve na aparência dele, é uma coisa miraculosa. Então, antes de Deus enviar o legislador, o profeta, o salmista, o líder, para forjar um homem com compaixão, Deus o faz por minutos, experienciar algo que ele não conhecia. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12, e você vai entender isso. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, por quanto tinha tomado a mulher cuxita. Pode seguir. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor em falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira, vamos ler junto, que isso aí a gente tem que entender. 1, 2, 3. Assim, a ira do Senhor, e foi-se, porque ele faz o que tem que fazer e vai. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. Agora vem a parte chave. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era, pare por favor aí onde está. Agora Moisés está vendo diante dos olhos dele uma pessoa que está vivendo de forma macro o que ele viveu micro. Ele tem algo na mão que não é dele, que miraculosamente aparece como manifestação de sinal de aprovação de Deus para o ministério dele. Quando ele põe aqui e tira, está sarado, mas agora ele olha para a irmã dele, que falou mal dele, e que está sendo punida por Deus, por causa dele. E quando ele olha para essa mulher, ela está leprosa como a neve.
Arão olha para Miriam e ela está leprosa. E obviamente Moisés também olha e ela está leprosa. Agora, se Moisés não tivesse tido a experiência que teve, ele poderia ter uma reação. Mas diante da experiência que ele teve, ele terá outra reação. Antes de Deus nos enviar, ele vai nos moldar. Antes de Deus nos enviar, ele vai nos sacudir. Antes de Deus nos enviar, ele vai nos treinar. Antes de Deus nos enviar, ele vai nos fazer ter algumas experiências dolorosas para nos tornar aptos para lidar com os dramas que vamos enfrentar no caminho. Hoje se fala de empatia como nunca se falou antes. A Bíblia diz que Jesus sentia compaixão. Diga bem alto, compaixão. E é isso que o Espírito quer gerar na igreja, compaixão. Mas para haver compaixão em alguém, não perca isso, do naipe de Moisés, com a unção de Moisés, com a cabeça de cientista de Moisés, com a autoridade de Moisés, com a lei que ele é capaz de manusear como ninguém, Deus vai precisar fazê-lo sofrer algumas vezes. Eu quero dizer para você que nós não nos tornamos seres indesejáveis e inquietantes e aborrecedores, porque muitas vezes Deus nos faz acordar com a mão diferente, e isso não é para matar, não é para envergonhar, não é para destruir, é para dizer para você, na trajetória da sua vida, eu vou colocar pessoas vivendo coisas semelhantes a você, e você vai saber o que elas estão sentindo, não porque alguém disse, não porque você imagina, mas porque você teve experiência. Agora, uma coisa eu quero que você entenda, se arrume no banco aí para receber. Uma coisa eu quero que você entenda. Moisés não experienciou só a dor. Moisés também experienciou a cura. Aleluia! 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 Eu estou diante do primeiro caso de cura divina na Bíblia agora. E não é com Moisés. Em Moisés é um sinal que o próprio Deus põe e retira. Mas agora em Números capítulo 12, coloca para mim o versículo de número 11. Glória ao nome de Jesus. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente com que havemos pecado. Versículo 12. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Deixa eu dizer uma coisa para você, está caindo os pedaços de Miriam. Como não custa nada, eu já vou dar uma dica: para de falar mal de homem de Deus e de mulher de Deus. Para. Se mende. Sua vida já não está bacana e você está puxando luta para você. Tenha temor de Deus, hein? Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Versículo 13 vai ter que bradar. A igreja vai ter que bradar isso. Vai ter que bradar. Vai ter que bradar, gente. Sabe por quê? Porque quando alguém se dá mal, porque se levantou contra a gente quer dizer assim: ótimo. Mas só que o que você passou, o que você viveu, as experiências que você teve, foi para fazer de você alguém cheio de compaixão e de misericórdia. 1, 2, 3. Antes eu tenho que falar. Não argumentou. Deixa eu sofrer um pouquinho. Porque tem uns profetas fora de lógica. Fora de lógica. Eu vou orar, mas não é agora não. Deixa Deus amassar primeiro. Como a gente ouve, tem que ouvir, né? O que a senhora está bebendo, pastor? Chá. E quente nesse calor, irmãos. Porque eu estou começando a engasgar quando eu falo, porque eu estou com uma crise alérgica. Mas eu estou falando que ele cura, então daqui a pouco. 1, 2, 3. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: pegue na mão de alguém, grita para essa pessoa: tem um basta de Deus na tua boca sobre a vida de alguém.
Tem um basta de Deus na tua boca sobre a vida de alguém. Tem um basta de Deus na tua boca sobre a vida de alguém. Agora eu vou falar algo que tem inquietado o meu coração. Pelo amor de Deus, se é você a Miriam, procura o teu Moisés. Para de tocar a vida com lepra, caindo pedaço por aí e achando que está tudo bem, porque não tem a grandeza da humildade. A humildade é grande de descer, desce. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Versículo de número 14. E diz o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias. Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Ela precisou ficar por um tempo de purificação, e um tempo para que ela pudesse, de alguma maneira, refletir. Irmãos, a Bíblia é educativa. Deus é educativo. Fica aí no cantinho do pensamento. 7 dias no cantinho do pensamento. De vez em quando tem uns crentes aqui que vão para o cantinho do pensamento. E você pode agradecer a Deus por isso. Porque quem está sem disciplina não é filho, é bastardo. Se Deus te deixasse solto, é porque você era um bastardo. Mas quando Deus coloca a gente de 7 dias aí, é porque nós somos filhos. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias, esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois recolham. Versículo de número 15, a gente termina esta introdução assim: Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Então é assim que Deus funciona, é assim que a obra de Deus funciona. Você não tem direito de jogar ninguém na lata do lixo, nem eu, senão já tinham jogado a mim e a você há muito tempo. Deus, quero nem não vou te contar não, devagarzinho cada um vai descobrindo aqui, a gente vai descobrindo devagarzinho. Deus é incrível. Deus pega a Miriam, sacode ela da cabeça até aos pés, os pedaços já estão caindo, Arão grita, Moisés ora, Deus diz 7 dias, mas ao invés de Deus dizer assim, vai na frente, e depois se ela quiser, ela se vira, Deus diz assim, espere 7 dias, porque vocês não vão sair sem ela. Pegue na mão desse crente, pelo amor de Deus, e diga para ele: meu irmão, Deus é Deus de misericórdia. Mata esse bicho papão da tua cabeça. Mata esse carrasco da sua cabeça, porque ele não existe. Deus é pai. Quem é pai e mãe aqui, levante a mão. Vós, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Deus está dizendo, se você como pai está se esforçando para ser nota 9,5, você acha que Deus vai perder para você? Deus corrige, sacode, limpa, mas restaura e levanta para a sua glória. Então eu quero dizer para você que há uma funcionalidade em passarmos por algumas dores na nossa vida, que com a permissão de Deus se revelam para nos dar também autoridade, e também compaixão, e também misericórdia. Mas há uma pergunta que esta noite nós precisamos responder à luz da Bíblia. Tudo bem? Com Moisés a gente sabe o que foi um sinal. Com Miriam a gente sabe o que foi uma punição, uma medida educativa. E comigo, pastor? E conosco, o que vem acontecendo? Eu quero responder à luz da Bíblia. A primeira pergunta esta noite: de onde vêm as doenças? De onde vem? De onde vem? De onde vem a osteoporose? De onde vem a gastrite, a duodenite, a diabetes, o câncer? De onde vêm as doenças? Romanos 5,12 responde. Pelo que,
Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. A doença no mundo é por causa da presença do pecado no mundo. Se não houvesse pecado, também não haveria doença. Mas quando a desobediência entrou no mundo e com ela a morte, no pacote da morte vieram as enfermidades. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora nós vamos precisar compreender algo aqui para não sair turbado. Eu não estou doente com uma crise alérgica, ou você doente com uma dor de cabeça, com uma gripe, porque você pecou. Não necessariamente. Mas é porque todos pecaram. É consequência do pecado original que entrou no mundo. Você percebe que os discípulos não discernem quem pecou, ele ou a mãe. Não foi ele nem a mãe, foi todo mundo. Mas no caso daquele homem, era um caso semelhante ao de Moisés. É para que se manifestasse nele a glória de Deus. A doença entrou no mundo por causa do pecado. Mas eu vou ler com você agora, Marcos capítulo 2, do 1 ao 12, para você entender como funciona isso na vida de um crente regenerado. Fica com os olhos na tela, de repente eu peço para você ler, tá bom? E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. Toda a igreja, vamos lá? 1, 2, 3. E Jesus, vendo-lhes, mais uma vez, filho, versículo de número 6, o texto diz: estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, e senão Deus? Deus estava ali, Deus Filho. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Deixa paradinho no 9 para mim. Jesus deu poder à igreja para essas duas coisas. Quando os fariseus dizem: mas quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estão dentro de um contexto ainda da antiga aliança na mente deles. A igreja está imbuída de poder. Jesus disse que a quem nós perdoarmos, estará perdoado. Por isso que quando um irmão faltoso é colocado diante da igreja, em um momento em que ele volta à comunhão, e a igreja diz que o está perdoando, isso não é brincadeira, isso não é esquisitice, isso não é para humilhar, o que humilha é o pecado, o perdão não humilha. Há um peso, há uma ordem, há uma declaração, aleluia, oh glória ao nome de Jesus. E agora Jesus vai mostrar o que é poder ali diante deles. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Na minha concepção é mais difícil dizer: perdoados são os teus pecados. É muito mais profundo ser perdoado do que ser curado. Só quem já foi assolado aqui pela culpa sabe do que eu estou falando. Só quem, como eu, tem a consciência de que estava sentenciado ao inferno por causa da culpa, sabe do que eu estou falando. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite que enche o meu coração de gozo. O crente mais fraquinho
fraquinho desta igreja. Talvez você diga para mim: sou eu, pastora. Bom, então você já passou na minha frente, eu deixo a vaga para você. O crente mais fraquinho dessa igreja. Agora falando bem sério. Ele vai entrar pelas portas da cidade santa e celestial, como aquele crente bom de oração, bom de Bíblia, bom de monte, bom de jejum, bom de palavra, porque o que salvou esse irmão fraquinho é o que salvou o que está tentando se fortalecer um pouco mais, não pelas obras para que ninguém se glorie, mas porque ele tem poder e ele disse: perdoados são os teus pecados, querendo eu ou não, querendo você ou não. A Bíblia diz, e fato é, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. A igreja que vai curar os enfermos, levante as duas mãos. Eu tenho uma palavra para você: seja perdoado. Curas não estão acontecendo porque ministros estão carregando o sentimento de culpa. Curas não estão acontecendo porque há uma indústria do medo dizendo que você não é bom o suficiente. Não é e nunca será, mas por causa do sangue. Oh, você tem autoridade para dizer: doença, eu te repreendo agora, saia em nome de Jesus. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Versículo de número 10, a igreja vai bradar: 1, 2, 3. A ti te digo. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam, glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. As doenças estão no mundo por causa do? As doenças estão no mundo por causa do? Então, quando há perdão de pecados, nós começamos a clamar pela cura divina. Não há como orarmos por cura divina sem aborrecermos o pecado. Mas quando nós começamos a dizer: perdoados são os teus pecados, perdoados são os teus pecados, perdoados são os teus pecados, nós vamos então oferecendo a segunda parte: seja curado, seja curado, seja curado. Mas isso é para os nossos dias. Isso é para o tempo que nós vivemos. Tiago capítulo 5, versos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O pecado acontece no espírito e a doença se manifesta no corpo, mas a unção nas mãos daqueles que Deus levantou, unida à oração da fé, salvará o doente e o pecado será perdoado. Aleluia! Aleluia!
Oh glória, 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 oh glória. Oh meu irmão, onde está o óleo que Jesus te deu? Eu estou falando com os pastores auxiliares da Devi, porque do meu marido eu sei que tem. Está lá, inclusive alguns. Estou perguntando para você, onde está o óleo que Jesus te deu? Estou perguntando para as pastoras, para os pastores, para os evangelistas, para as missionárias, para os presbíteros. A unção com óleo, ela foi confiada ao presbitério, a saber os anciãos, a saber aqueles que ocupam esse lugar de ensino, de destaque, de direção. Não é destaque de aparecer, mas é de estar na responsabilidade de. Onde está o teu óleo? Você anda com cartela de dipirona, mas não anda com óleo. Você anda com aparelho de pressão, mas não anda com óleo. Você anda com kit de primeiros socorros, mas não anda com óleo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. O pecado acontece no espírito do homem, mas a doença é a manifestação no corpo. Está cheio de problema aí, por causa dos pecados que envolvem toda a humanidade. Todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, e obviamente por pecados que nós mesmos cometemos, dando uma abertura extra, né? Tem crente que dá bônus para a doença. Vem em mim, vem em mim, vem em mim, que minha língua está desse tamanho. Vem em mim, que eu já xinguei em 6 palavrões. Há solução para isso. Precisamos resgatar o sacerdócio. Eu não estou falando do sacerdócio araônico, não. Desse indivíduo. Me ajude aqui, ô Perlinha, para pegar esse óleo aqui para mim, por favor. Do indivíduo que tem o óleo. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. Um dia num debate começaram a falar de crendices, e aí alguém começou, não, porque tem sal grosso, tem sabonete. Aí um desavisado disse assim, e tem óleo? Ah, o Eduardo ficou fora de si, meu irmão, e dentro de si. Óleo não, meu irmão. Óleo não. Óleo é símbolo do Espírito Santo, e a ordem é clara e é expressa. Vamos voltar no versículo 14, querida igreja, para você não engolir mais o que falarem aí sem saber do que a Bíblia diz. A Bíblia respondeu, está respondido. Para de estar seguindo gente que está atrás da Bíblia para perturbar a igreja. Perturbador da igreja usa a Bíblia para tentar perturbar a igreja. O texto é claro e não deixa dúvidas. Está alguém entre vós doente? Ungindo com azeite em nome do Senhor. Presbítero Geraldo vai ungir a Rosa com azeite em nome do Senhor. Presbítero Diego vai ungir a Dani, o Daniel, no momento de enfermidade, em nome do Senhor. Pastor Paulo vai ungir André e Amanda em nome do Senhor. Pastor André vai ungir Catiúcia em nome do Senhor. Evangelista Fábio vai ungir a Nívia, vai ungir o Pedro. E quando não houver alguém na família dele que esteja nesse posicionamento, a Fernandinha, alguém vai lembrar, chama lá o tio Fábio, que ele vai vir aqui com a unção para orar e curar os enfermos. Aleluia! Volta no verso 15. Que a gente não tem que esquecer que vai acontecer. Grita no 3, vai acontecer. 1, 2, 3. Vai acontecer, meu irmão.
estava na cama da minha mãe, deitada. Meu pai tinha ido para o culto em Três Corações, o Eliomar tinha vindo para o culto em Queimados, minha mãe ficou comigo, e eu estava, sabe aquela febre? Uma febre horrorosa. Daqui a pouco, quem chegou primeiro foi meu pai, porque estava mais perto, em casa. Meus irmãos, o homem chegou, entrou no quarto, e eu lembro mais ou menos porque eu estava meio, e falou assim, ainda está assim? Minha mãe disse, está queimando de febre, teve um febrão, até delirou aí. Meu pai entrou no quarto, me ungiu com óleo, pastor Paulo, fez uma oração. Aí pensaram que eu estava delirando de novo, mas não estava não, eu estava curada. Eu dizia assim, meu pai não pode parar. E chorava. Aleluia. Alagachuriande comenécia. Eu estava assustada com o que tinha acontecido ali. Não precisou de muita coisa, ele só entrou no quarto, me ungiu com óleo e fez uma oração, e a febre me deixou como deixou a sogra de Pedro. Eu tenho uma palavra para a igreja esta noite, vai acontecer outra vez. Vamos todos juntos ler o versículo 15, vamos lá? 1, 2, 3. E a oração... Agora, tem que ter relacionamento com as autoridades espirituais. Não é comer junto, não, gente. Mas é você já ensinar o teu filho desde criança, sabe? Quando ele está doente, tem criança aqui nessa igreja, quando ele está doente, ele vem sozinho no culto. Ora por mim que eu estou doente. Aninha, ela já vem sonâmbula. Ora por mim que eu estou doente. Se a gente começar, sabe, a deturpar as figuras de autoridade espiritual diante dos nossos filhos, eles não terão referência sobre nada. Sobre nada. Quando você reconhece aquele irmão, sabe, aquele presbítero, que de repente não fez os mesmos cursos que você, acho que você pega na mão do seu filho e você fala, nós vamos chegar lá hoje. Vou colocar o nome de um presbítero que não tem aqui, tá bom? O presbítero Joaquim vai te ungir, meu filho, você vai ser curado. A primeira vez que eu vi o azeite da unção, eu deveria ter uns 3 anos de idade. Sim, eu tenho capacidade de memória para esse tempo. A minha primeira memória é de 2 anos de idade. A primeira vez que eu vi o azeite da unção, quem levou na nossa casa, na casa da minha avó, foi o pastor Mauro. A igreja do pastor Mauro, que já está na eternidade, o nome era Deus é o Poder. Era uma igreja semelhante às cruzadas. E ele chegou, e sempre que ele visitava a casa da minha avó, ele tinha bala num bolso e óleo ungido no outro. Também não querem a tua unção porque tu é azedo. Tua cara é feia. Você olha para os irmãos com estranheza. As crianças estão com medo de você. Mas o pastor Mauro chegou e ele dava uma bala para mim, para minha prima Simone. Depois ele abria, era um vidrinho desse tamanho, com uma tampinha de plástico. E ele ungia a nossa cabeça com óleo. Só que na minha casa ninguém chamava pastor de sem vergonha. Ninguém de mercenários, 171. E não é porque não tinha naquele tempo, não. Liderança que mete garfo no sacrifício tem desde os dias de Eli. Mas não foi por isso que Ana ensinou a Samuel a insubordinação. Não é por isso que Ana formou Samuel para ser debochado. Ana colocou Samuel aos cuidados de Eli, mesmo sabendo das deficiências que ele tinha como pai. A gente está se perdendo, irmãos. Estamos achando que viramos apologetas e viramos coisa nenhuma.
Essa mania de querer descredibilizar tudo, viver sem fé, está cheio de crente natural na igreja, beirando ateísta. Língua estranha, não acredita. Óleo da unção, não acredita. Campanha, não acredita. Para pecar, não pergunta onde está na Bíblia, mas para ter fé se arma. Eu quero ver onde está na Bíblia. Em canto nenhum, meu irmão, se adianta. Deixa o outro ter fé. Está fazendo uma campanha 5 dias sem tomar café. Deixa a fé do outro, irmão. Chegou em casa feito doido, coloca a mão na porta, coloca a mão na cama, coloca a mão... E tu tem o que com isso? Vai cuidar do teu filho que está com a cara no celular consumindo pornografia. Vai cuidar da tua esposa que está precisando de você. Vai cuidar do teu esposo que está precisando de você. E deixa a fé do outro em paz. Se nós não entrarmos numa dimensão espiritual, em pouco tempo de naturais, nós seremos carnais. A oração da fé salvará o doente, eu creio, e o Senhor o levantará, eu creio, e se houver cometido pecado e ser-lhe-ão perdoados, eu creio. Diga bem alto, eu creio em tudo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia não diz, mas não fere a Bíblia, eu respeito a fé do outro. Feriu a Bíblia, esquece. Mas o irmãozinho veio com a chavezinha dele na mão. Está cheio de fé, irmão. Cheio de fé. Aí levanta a chave na hora da oração. Aí o chato crente. Eu queria saber onde está isso. Eu queria saber onde está escrito que crente pode consumir 4 novelas por dia. Ontem eu mandei uma música para uma amiga minha, depois eu fiquei com ela a tarde toda, e hoje eu ainda continuei ouvindo, do David Keelan. Não precisa agora não, tá? Eles são tão bons que eu vou começar a querer cantar agora. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Se o Erlon chega em casa com um presente para o Benício não pergunta, quanto custou? Parcelou? Vai te fazer falta? A gente, quando se torna adulto de forma precoce, desculpe, retiro, adulto na fé, quando precisa continuar sendo em Deus um filho. Eu não estou falando de meninice, eu estou falando de inocência. A gente fica chato. Mas como é que vai fazer isso, Deus? Como tu vai pagar isso, Deus? Que dia vai acontecer isso? Deus está esperando de você. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Pastora, se o pecado acontece no espírito e a doença é a manifestação da carne, então não tem jeito para a doença? Tem! Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Aleluia! Vai começar mal, né? Vai começar puxado, vai começar dolorido. Segura aí. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Isso é um fato. Crente não pode viver na prática do pecado. Se vive na prática do pecado, querendo ou não, você está fazendo uma aliança com o diabo. Você está trocando a sua filiação. Tem que resolver. Pecado a gente diz, acabou. Confessa e abandona. Quem pratica o pecado é do diabo. Aí eu conheço um crente que nunca foi liberto. Não, ele é do diabo. Isso não tem nada, não existe, não foi liberto. É do diabo. Mente de segunda a sexta. É do diabo. Enrola os outros uma vida inteira. Do diabo. Vive pecando. Aquele que é de Deus não vive pecando. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Nunca parou de pecar o diabo. Agora, a segunda parte me dá esperança, né? Respira fundo aí, gente. Para isto o Filho de Deus se manifestou,
para desfazer as obras do diabo. Se você é um crente que aguenta, se você não aguenta, não entra não. Só quem aguenta, você vai dizer para o irmão, depois que eu falar, você vai dizer para ele assim, irmão, pode falar isso para mim, tá bom? Só se você aguenta, se você não aguenta, fica na sua. Porque o que eu vou pedir para alguém, dizer para alguém hoje aqui é, você não é do diabo e acabou. Vai aceitar que ele fala? Se você vai aceitar, fala para ele, irmão, pode falar. Agora, se você não quer, você fica em paz. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Eu pequei, você pecou, todos pecaram e muitas vezes somos conduzidos a nos parecermos com o diabo, trocando a nossa filiação divina para uma filiação satânica. Mas esta noite é uma porta de esperança, é nela que eu me coloco, é por ela que eu tenho passado ao longo dos anos da minha vida. Quando o diabo pensa que vai ter autoridade sobre mim, no momento em que eu peco, e ele pensa, vai repetir, e nunca mais vai parar. Mas ele se decepciona, porque a Bíblia diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Entrega a palavra para esse irmão aí, o diabo não é teu dono, ou você não é do diabo. Não é! Não é! Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não vai ficar enrolado no pecado a vida inteira. Não vai ficar na mentira, na cachaça, no álcool, na fornicação a vida inteira. Para! Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você não tem parte com ele. E o que tem a doença com isso? Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você acha que doença é prêmio? Você acha que doença é bênção? A enfermidade entrou no mundo por causa do pecado. A enfermidade é do diabo. Faça a leitura do que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que alguém aqui está doente porque é do diabo. A doença entrou no mundo por causa do pecado. A doença não vem de Deus. Esquece. O que é isso? Tem gente dizendo que o Covid veio de Deus. Pelo amor. Da onde? Gente, pelo amor de Deus. Não é possível. Ontem eu escrevi uma coisa no meu status. Tentando falar comigo mesmo. Minha mãe, quando eu e o Eduardo fazíamos tudo ao contrário do que ela dizia assim, eu estou falando grego com vocês? Alguma mãe aqui fala isso? Estou falando grego. De coração, irmãos, tem dia que eu penso que eu estou pregando em grego algumas vezes. Estou pregando em grego com alguns crentes, não é possível, irmão. Está louco. Não é possível. Deus colocou Covid no povo. Deus é o dono. Pelo amor de Deus, eu estou falando grego com você. O pastor está em grego. Os professores da escola dominical estão tudo no grego. Meu irmão, eu preciso dizer isso aqui. Antes de eu continuar, para concluir, eu preciso adiantar um texto que eu não ia ler agora, mas não tem como. Profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Não é possível. Se você não conhece esse aí, quando abrir agora a aula de discipulado, depois do carnaval, o domingo seguinte, do feriado de carnaval, vai começar o discipulado, porque vai ter batismo no mês de março. Agora, pelo amor de Deus, peça
a irmã missionária Luciane Mendes para você ir para a classe do discipulado, se você não leu esse texto ainda, ou não faz caso dele. Irmãos, isso aí não é teologia profunda. Isso não tem que conhecer hebraico, grego, aramaico, não tem que transliterar isso não. Isaías 53:5, toda a igreja comigo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. Eu vou perguntar e você vai responder dizendo: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo bem? Tudo bem? Hipertensão é dele pra gente. Covid é dele. Aleluia! Depressão é dele. Fibromialgia é dele. Creia no que a Bíblia diz, ou você não é crente. Para ser crente, tem que crer na Bíblia. Olha como a Bíblia, eu vou dizer para você, como o pai chama a doença, como o filho chama a doença e como o espírito chama a doença. Para ver se a partir de hoje você para de fazer carinho na doença. Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Deus chama a enfermidade de cativeiro. Agora você vai ver como Jesus chama a enfermidade. Lucas 13. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Jesus chama a enfermidade de prisão. Agora, ouça o que o Espírito chama a enfermidade. Atos 10:38. Trate ela como ela merece ser tratada, tá bom? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não é libertando os oprimidos, é curando a todos os oprimidos. O Espírito chama de opressão. Doença é prisão, doença é cativeiro, doença é opressão. Mas nós temos uma palavra de garantia para isso. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Essa igreja deve ser inimiga da doença, como é inimiga do pecado. Se posicione na tua casa como alguém que dá ordem para que ela saia no nome de Jesus. Eu estava no meu escritório hoje às 18h24. Eu lamento pelas tias do Kids que faltaram culto desta noite. Pastora Catiúça depois fala com todo mundo, tá bom? Que faltou. Mas tem algumas aqui. Porque Jesus falou comigo, 18h45. Perdão. 18h24. Coloca Mateus 10:8. Eu vou falar das crianças, tá? O que Jesus me disse. Curai os enfermos. Limpai os leprosos.
ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graça dai. É o envio, ok? Isso não tem nada a ver com conferência, com inscrição, com pulseirinha. O pessoal tira isso do contexto para falar de crente que quer receber conhecimento sem investimento. Não é isso. É envio missionário. É a igreja ali, através dos discípulos, sendo enviada. A igreja não é enviada, não sai, não vai para o campo missionário para vender cura, vender limpeza, ressuscitar os mortos e pagar no cartão, e expulsar os demônios e entregar um boleto. Não! De graça recebeste, de graça dai. E onde as crianças entram, Deus quer levantar uma onda entre nós. Eu vou repetir o que eu disse agora. Deus quer levantar uma onda entre nós. Eu vou pedir para a Carolzinha vir aqui trazer a bonitinha que agora apagou aqui. Vem com ela, essa linda aí. Glória a Deus. Ore calabashiriande plovas. Eu já trouxe até um chaveirinho com o nome dela para ela, mas agora fez assim. Qual o seu nome? Maria Júlia. No chaveirinho eu acho que era Maju, né? Maria Júlia e Carol. Sabe o que tem que acontecer? Tem uma tia do Kids aqui que fica na sala. Tem uma aqui. Vem cá, Camila. Isso é uma onda. Então vai bater uma vez e não vai voltar mais, não. Você não entende que ondas vêm, vêm, vêm? Ó, a Carol, que nem fica no Kids, né? Mas hoje ela vai servir aqui. Ela vai dizer assim para Camila: tia Camila, tô com dor de cabeça. Fala. Camila, tô com dor de cabeça. Ó, tia Camila, tô com dor de cabeça. Tia Camila, tô com dor de cabeça. Aí a tia Camila, antes de ir lá na Karen para ver a caixinha e naval, tia Camila vai dizer assim: 1 minuto. Maria Júlia, Vem aqui. vem aqui. Você vai orar Você vai orar por ela. por ela. E ela vai ser curada. E ela vai ser curada. Dobra o joelho, Carolzinha. Dobra o joelho. Pode abaixar, por favor, tá dando o microfone. ADVIP, vamos ler o que a Bíblia diz. Quem disse foi Jesus. Mateus 10, 8, 1, 2, 3. Enquanto a Carolzinha está de joelho, a tia Camila está aqui, a Maju está em pé. Tem crianças em casa agora pelo YouTube que estão com febre, estão doentes, estão enjoadinhas, estão com asma, estão com bronquite. A Carol está saudável e eu declaro saúde dobrada sobre a Carol. Mas a Maju vai colocar a mão sobre a Carol agora. E quando ela disser: Jesus, cure a Carol, e ela disser: enfermidade, saia. Em nome de Jesus, crianças serão curadas agora. Halabarachuriande plovas. Fala: Jesus, cura a Carol e cada criança que estiver enferma. Agora você vai dizer assim: enfermidade, saia. Em nome de Jesus. Carol, seja curada. Em nome de Jesus. Se a Carol tinha qualquer doença crônica que de vez em quando atacava, garganta, alergia, nunca mais vai voltar. Seja curada agora em nome de Jesus. Ora por elas duas, Camila. Vamos aplaudir a Jesus porque Ele está aqui, igreja. As crianças vão orar na sala, as crianças vão dizer palavras boas.
Aleluia! Vem cá, Bernardo e Aninha, vem cá. Aleluia. Andaragachuri andeplovas. Aleluia. 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 Tá aqui a Aninha. A Aninha é uma filha de Deus. Aninha, você vai dizer bem alto assim: eu sou filha de Deus, tá bom? 1, 2, 3. Eu sou filha de Deus. Isso. E o Bernardo, acertei? É um filho de Deus. Você é o que, Bernardo? Sou um filho de Deus. Vamos orar com as crianças nesse momento agora. Estou falando do Kids. Vamos orar com as crianças nesse momento agora. E uma criança começa a orar pela outra. E aí, a tia do Kids vai dizer assim: fale palavras boas para sua amiga. Conforme Deus for enchendo o seu coração, porque Deus enche o coração, você vai começar a dizer coisas boas para o seu coleguinha. Vocês estão comigo? Bernardo, olha para a Aninha e fala uma coisa boa para ela, uma coisa boa sobre o futuro dela, uma coisa boa para acontecer com ela. Você é muito legal. Isso. Você é inteligente. Você vai ser uma pessoa incrível. E Deus vai abrir todos os seus caminhos. E ele, Aninha? Fala uma coisa boa sobre ele. Você consegue? Posso dar uma ideia para você? Você aceita? Bernardo, Deus vai te usar muito. Bernardo, você é inteligente. Bernardo, você é inteligente. Bernardo, o Senhor cuida de você. Bernardo, o Senhor cuida de você. Eu te abençoo, Aninha. Eu te abençoo, Bernardo. Em nome de Jesus. Aleluia! Tem uma palavra para os irmãos. Quem está aqui, diga glória. Repitam de novo Mateus 10, 8 e a gente conclui. 1, 2, 3. Eu vou dizer algo aqui. Entenda e pronto. Entenda e pronto. Não entendeu? Não é vocês não. Estou falando quem quer arrumar problema. Antes de ir ao médico, ore. Eu não disse assim, antes de sair para o médico, não. Antes de procurar a medicina, ore. A primeira cogitação é que haja milagre. A história, aí tira do contexto, eu vou ajudar, não vou te prejudicar, fica em paz. Tira do contexto e fala, mas os doentes, Jesus disse que precisa do médico. Interpretação aí passou longe, mas tudo bem. Jesus falou que os doentes precisam de médico. Tá bom. Vamos fazer de conta que era disso que ele estava falando. Doente precisa de médico? Óbvio! Mas a minha primeira cogitação, a minha primeira certeza é: Jesus vai curar esta doença. É uma agonia se a crentaiada toda, incluindo eu, orar por cura, a gente vai dar assim, uma diminuída no SUS e até no convênio, gente. Porque a gente chega no convênio e está entupido. Tem um monte de crente que podia ter orado e não orou. Porque eu vou te perguntar e você vai me responder. Alguma vez na sua vida você orou por uma cura e Jesus te curou? Por que você parou? Por que você parou? A resposta, irmãos, inicial é: eu vou orar e você vai ser curado.
Presbítero Diego vai orar e a Adriana vai ser curada. Diácono Celso vai orar e os filhos, a netinha, ninguém vai para o hospital, vai ser curado. Pronto. Mas se Deus quiser, Ele quer. E se não acontecer, é por isso que não está acontecendo. Já não vá para o si, não. Irmãos, eu sofri uma queda. Alguns sabem aqui. Fiquei com uma dor aqui. Aqui. Que tramal não tirava. O Espírito Santo me disse assim: levanta e vai lá na Silvânia. Aí eu disse para o Espírito Santo: eu não vou para a Silvânia cheia de dor. Não tem como pensar, né? Em cabelo cheio de dor. O Espírito Santo falou para mim: levanta e vai. Eu fui. Daqui a pouco, eu não sei nem como começou, porque lá começa a orar, a gente nem sabe quando começa, é um negócio meio... Eu nem sei que hora começou, sei que por alguma coisa começou. Não sei se for orar por mim mesmo, eu não sei. Só sei que quando eu vi, a oração estava acontecendo. Detalhe, pulei, estou eu sentada fazendo a minha unha. Não pude fazer do pé porque eu não conseguia levantar. Só estava lá porque Jesus mandou eu ir, gente. Entendeu? Não tinha condição, eu não queria fazer nada. Você quer fazer nada? Passou a primeira na porta, parou e começou a profetizar para mim. Eu falei: oi? O que é isso? No profundo. Entregando palavras proféticas. No final fomos orar. O Espírito Santo me falou assim: aquela irmã ali, fala para ela pegar a mão dela e colocar aqui, aonde estava a dor do tombo que eu levei e que remédios fortes não estavam resolvendo. A irmã não me tocava de jeito nenhum. Tem uns crentes que não me tocam de jeito nenhum, mas eu estava lá ligada. Quando está terminando, eu não aguentei. Falei: irmã, coloca a mão aqui. Ela: eu senti, mas eu fiquei meio assim. Não fica meio assim, não. Irmãos, eu tenho problemas ortopédicos. Jesus não curou ainda alguns. Mas aquela dor, daquele tombo, nessa altura, que eu não conseguia estudar sem uma almofada, não estava conseguindo me virar de noite e não sabia o que fazer. Na hora que aquela irmã colocou as mãos sobre as minhas costas e declarou a cura, Jesus me curou imediatamente. Acabo de digitar, antes de ir ao médico, ore. Estou fazendo o meu esboço. Vocês lembram que o Espírito Santo falou das crianças comigo 18 horas e 24 minutos? Eu estava digitando, acabando para vir. Eu fui fazer um exame no Rio, demorou a chegar e eu estou ali. E quando eu termino de digitar Isaías 53:4, na verdade colar da Bíblia Online para cá, Isaías 53:5, não é? É 5 ou é 4? É 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Eleomar entrou. Aí mostrou uns presentinhos que trouxe para mim. Irmão, um milagre aconteceu hoje na minha casa. Os presentinhos que ele trouxe para mim. Aí ele falou: isso tudo é presente para você. E eu abri. Aí quando eu abri, tirei outro, um negocinho, outro. Quando eu puxei, estavam os exames dele. Aí eu brinquei: esse exame também é presente para mim? E todo exame que o Eleomar faz, chega em casa, a primeira coisa que eu faço é abrir o exame, olhar, pesquisar, porque eu sou apaixonada por esse homem. Vocês não têm noção, é loucura, loucura, loucura. Aí eu sentei, já meti a mão, já esqueci esboço. Meti a mão para olhar, comparar, e a pior parte que deixa qualquer um doido, procurar no Google para ficar doido sem saber o que está. 18h35.
Perdão, 18 horas e 38 minutos. Eu estou com o exame do Eleomar para ler e pesquisar na internet. Deus me tocou e disse assim: para! Precisamos começar a viver isso já, ele falou para mim. Eu fechei o exame imediatamente, coloquei do lado, e então ele me disse, Tiago 5,16, eu continuava o esboço para terminar esta noite e continuar no Queimados em Chamas. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sarareis. Agora não é mais presbítero, pastor, evangelista, missionária, agora é você que está sentado aí nesse banco. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Dá um salto dessa cadeira e fica de pé. Ora kanama shuriandele plomana hashiriande plai. De comanaga shuriande plomana siande plai. Convide a sua família, convide seus amigos, convide seus irmãos, convide os crentes que não têm culto terça-feira de feriado de carnaval. Queimados em Chamas começa no domingo, 18 horas. Vai ter culto domingo, 18 horas, segunda, 18 horas, terça, 18 horas, quarta, 9 da manhã, quinta, 9 da manhã. Tudo isso na Campestre. Agora, na terça-feira, eu vou ministrar a última palavra da noite. E quando eu ministrar na terça-feira a última palavra da noite, os enfermos serão curados. Aleluia. E hoje aqui os enfermos serão curados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Crente armado, tá? Não consegue alcançar isso aqui. Crente bonzão não consegue. Como é que você confia na Márcia para orar por você e ser curado? Você confia na Lídia para orar por você e ser curado, mas não confia nela para confessar a sua culpa. Não. Eu falei só com Deus. Você falou só com Deus por orgulho. Porque você quer manter uma casca diante das pessoas. Quando a gente começar a olhar no nosso irmão um sacerdote piedoso. Tá, João? João é um sacerdote piedoso. Um jovem vai dizer para o João, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. E o João vai dizer, eu vou orar por você. Na medida que o João crescer em discernimento, ele vai compreender que tem coisas que ele não pode sozinho. Ele vai dizer assim, vamos procurar o nosso líder. Vamos lá conversar com o presbítero Diego, com o Isaac, com o Luiz Felipe. O Isaac e o Luiz Felipe vai orar, nós três juntos. O presbítero Diego vai dar um direcionamento para você. É assim que a cura acontece, gente. Não há cura onde há arrogância. Não há cura onde há orgulho. Sabe qual canção? Vocês escolheram a canção? Pode mudar? O Naamã? Ou Eu Quero Descer? Depois vocês cantam. Eu vou fazer uma pergunta objetiva, tá bom? Quem está doente hoje? Eu quero que quem está doente venha aqui à frente agora. Jesus vai curar você hoje. Jesus vai curar você hoje.
Quem veio para o culto com o seguinte pensamento, que é um pensamento lógico: eu vou para o culto, eu entendo, é lógico. Se eu não melhorar, quando terminar, eu vou para o médico. Muitas vezes eu já fiz isso. Sei que muitos crentes aqui fazem. Crente compromissado: não vou faltar ao culto não, vou para o culto. Se eu não melhorar. Só que você não vai precisar ir, porque você vai ser curado. O evangelista Fábio, o presbítero Diego, Mariano, o pastor Edinho, pastor Josias e presbítero Diego vão fazer a unção agora dos 2 Diegos. E você vai ser curado desta enfermidade. Irmãos, eu sei que vocês são obreiros que, né, já servem ao Senhor há muito tempo. Mas deixa eu falar uma coisa. Olha aqui para mim. Vai pegar a unção que está na sua mão. Daqui, meu amor. Um pouquinho. Ó. Não vai colocar a mão cheia de óleo, não. Ó. Segura aqui. Ó. É assim. Uma Bárbara. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó. Eu te unjo. Não é E depois vai ter a oração da fé. Então fique aí, porque é unção e oração da fé. E o meu orgulho descer comigo e me misturar com as águas do rio. No Queimados em Chama, cada ministro leva o seu óleo, hein? Subirei. Só pra te servir, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Feche os olhos, querida igreja. Nosso pastor vai fazer a oração da fé agora. E os enfermos vão ser curados em nome de Jesus. Ó Deus, na tua presença nós estamos, temos recebido a tua palavra. E sobre essa palavra nós tomamos posse na autoridade do nome de Jesus. Que todo espírito de enfermidade agora na vida desses irmãos que receberam essa unção pelos teus servos, ó Deus, querido santo, homens de Deus, eu repreendo agora do alto da cabeça, planta dos pés, toda enfermidade, quer seja nos ossos, no sangue, no nervo, seja agora repreendido pelo poder que é no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E eu, Deus querido, eu ministro a cura sobre a vida dos enfermos. E eles terão testemunho da manifestação da tua graça e do teu poder nesta noite. Aonde quer que esteja alojada essa enfermidade, na pele, nos ossos, no sangue, no nervo, eu repreendo e ministro a cura
para a glorificação do nome de Jesus Cristo. Amém. Permaneça onde você está. Eu quero perguntar agora se alguém... É só levantar a mão assim. Nós vamos orar por você onde você está mesmo. Aqui na frente ou lá atrás. Alguém que estava afastado da casa do Pai, da comunhão com a igreja, deixou de congregar, quer ser perdoado esta noite, quer ser santificado, quer reposicionar-se para a sua vida na fé. Se tiver alguém, é só fazer assim. Tem? Pelo YouTube, podem voltar para os seus lugares em reverência. Livre do pecado, vós quereis ficar. Pelo YouTube. Olhai para o Cordeiro de Assentai-vos, igreja, a virtude do Senhor ainda está aqui, não parou. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Já tem uma pessoa decidida pelo YouTube. Olhai para o Cordeiro. Seja perdoada em nome de Jesus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele Tá faltando você, moço. Tá faltando você, moça. Se você quiser, é só escrever eu quero. de Deus. Se estáis tentados em hesitação, Olhai. olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá os vossos corações. Olhai. Olhai para o Cordeiro de Deus. Toda a igreja, olhai. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Duas pessoas decididas, só as vozes. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro. Olhai. 3 pessoas decididas pelo YouTube. Missionária Márcia, vai lá atrás orar pelo filho da pastora Celi, o obreiro André, lá atrás. Ainda bem que você veio. Quem trouxe foi o Espírito Santo. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar o seu divino amor. Olhai para o Cordeiro